Olá pessoal, tudo bem? Hoje veio à tona uma briga pública entre o CZ, que é o CEO e dono da Binance, e o SBF, que é o dono da FTX, também uma das maiores corretoras de cripto do mundo, e controlador da Alameda Research, um dos maiores fundos de investimentos de criptomoedas. Bom, isso tudo é muito mais do que uma briguinha pela internet. As consequências dessa rusga, e principalmente daquilo que está por trás dessa briga, elas podem ter efeitos devastadores para o mercado cripto, mais ou menos na mesma proporção do que foi o colapso de Terra Luna. Por isso, vale a pena a gente entrar em mais detalhes e entender o que é que está acontecendo. Na verdade, antes desses tweets aqui virem a público, antes deles serem publicados, já tinham uma série de sinais de uma possível insolvência da FTX, tanto que eu já informei essa situação antes dessas notícias aqui mais bombásticas virem à tona para os membros da comunidade investidor cripto. Bom, o que cabe a gente destacar desses tweets aqui e depois a gente vai entrar na questão da possível insolvência da FTX, que é o que mais importa. Bom, aqui o CZ, a Binance é uma grande investidora da FTX, mas desde o ano passado eles decidiram sair desse investimento, tendo recebido 2,1 bilhões de dólares, ou o equivalente em dólares, em BUSD, que é a stablecoin da Binance, e também em FTT. Devido a fatos recentes que vieram à luz, e é sobre isso que eu vou te falar aqui, a Binance decidiu liquidar todo e qualquer FTT, que é o token da FTX, remanescente nos books de oferta da Binance. E que fatos são esses que vieram à tona? De tudo aquilo que tem disponível na internet, sem sombra de dúvida, esse artigo até o momento é o que melhor explica tudo aquilo que está acontecendo. Se você quiser o link para esse artigo, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. Link para o meu canal no Telegram na descrição desse vídeo aqui. Bom, tudo começou no dia 2 de novembro agora, quando a CoinDesk ela emitiu um relatório com base num balanço patrimonial que ela teve acesso através de um vazamento sobre a Alameda Research, através de um balanço patrimonial da Alameda Research. E o que foi identificado nesse balanço que trouxe tanta preocupação para o mercado? Através desse balanço privado, mas que veio ao público, foi verificado que a Alameda Research ela tem um total de ativos de 14,6 bilhões de dólares. Mas olha só que interessante, desses 14,6 bilhões, mais de um terço, 5,8 bilhões, são em tokens FTT. Qual que é o grande problema disso? Esses tokens eles podem ser simplesmente cunhados livremente em blockchain pela FTX. Isso indica que muito provavelmente esse balanço da Alameda ele é inflado artificialmente, simplesmente através da cunhagem do token da FTX. É como se o SBF ele tivesse uma impressora de dinheiro particular. Além disso, a composição dos outros ativos ela é feita em grande parte por protocolos que já se demonstraram fracassados. E também a reserva de caixa ela é muito baixa. De um total de 14,6 bilhões de dólares, apenas 134 milhões são o disponível em caixa desses ativos da Alameda Research. E os passivos são de 8 bilhões, sendo que desses 7,4 são empréstimos e 299 em dívida de FTT. Ou seja, o token FTT ele representa 88% do patrimônio líquido da Alameda. Ou seja, aquilo que tem de mais valor nesse fundo multibilionário é simplesmente um ativo, um token criptográfico, um token de criptomoeda emitido pela outra empresa do SBF. Lembra, ele é o dono da FTX e ele é o controlador da Alameda Research. Aqui nesse artigo do Dirty Bubble Media, eles sugerem que isso é muito possivelmente
um esquema de volante. O que é um esquema de volante? Isso é muito importante você entender, porque você vai entender também muitos golpes aplicados por outros projetos no mercado cripto. E como que funciona esse esquema de volante especificamente aplicado no mercado cripto? Primeiro de tudo, a gente tem a criação de um token. Criar um token é muito simples. Logo em seguida, é feito o pump, o aumento artificial de preços de um token. Vamos dar um pouco mais em detalhe como que funciona esse mecanismo de pump. No início desse ano, foi publicado um artigo que ele demonstra que aproximadamente 98% dos projetos negociados na Uniswap, eles são scams, eles são golpes. E esse outro artigo aqui, ele demonstra em mais profundidade essa dinâmica de pump artificial. Aqui ele dá o exemplo do token CEL, que é o token da Celsius, também inflado artificialmente através de negociações na Uniswap. E como que isso é feito? O valor de todo e qualquer ativo, ele depende da oferta e da demanda. Quanto mais demanda, maior é o preço. E o que alguns golpistas eles fazem para dar a impressão de que há muita demanda por aquele projeto? Simplesmente eles ficam transacionando de um lado para outra, movimentando esses tokens, passando de um protocolo para outro, de uma carteira para outra. Simplesmente a mesma pessoa que está vendendo esse token é a que está comprando através de outra carteira. Depois que ela detém esses tokens, com essa carteira aqui ela vende e ela própria compra esses tokens aqui. E essa movimentação, ela gera a impressão de que existe muita demanda por esse token. E isso gera um pump no preço do token. A criação de um token é muito simples. Pump é um pouquinho mais sofisticado, mas também não é algo muito difícil de se fazer. E com essa ilusão de demanda, aqueles investidores mais desavisados vão lá e eles passam a demandar aquele token. Com isso, aquele projeto ele passa a apresentar margens de ganho no seu balanço patrimonial. Podendo mostrar um balanço patrimonial positivo, eles conseguem muito mais acesso a investidores, eles conseguem muito mais investimentos. Isso faz com que eles levantem caixa com a venda de equities e de empréstimos. E é por isso que eu mencionei que o X da questão para entender tudo o que está acontecendo é o modelo insustentável de negócios desses protocolos de lending centralizados. Inclusive, aqui no canal já recebi muitas propostas para promover alguns desses protocolos e propostas que seriam bastante rentáveis caso eu aceitasse, mas obviamente não aceitei porque eu nunca vou indicar para você algo que eu não invista e algo que eu não esteja skin in the game, tá certo? Então você já entendeu aqui a mecânica desse golpe, mas obviamente eu não tenho os meios para afirmar com toda certeza de que a FTX, a Alameda Research, elas estão fazendo esse esquema. Eu deixo aqui os caminhos para que você faça a sua pesquisa por conta própria. Aqui nesse artigo da Dirty Bubble Media, ele afirma que, segundo ele, a FTX está aplicando esse esquema de volante. E ele prossegue que, de acordo com o report da CoinDesk, a Alameda tinha 5,8 bilhões de dólares em tokens da FTT. Essa informação a gente já tinha mencionado anteriormente, mas a informação nova é que, de acordo com o CoinGecko, isso daqui equivale a 180% da oferta circulante de tokens. Veja, eles têm muito mais em reservas do que a quantidade total de tokens em circulação. Isso significa que essas reservas não valem de nada, porque elas não têm liquidez. Eu tenho uma quantidade muito grande no papel, nominalmente, no meu balanço patrimonial, mas isso aqui não tem valor de mercado. Caso eu precisasse vender esses tokens para ter alguma liquidez, no momento que eu despejasse esses tokens, o preço deles
iria lá para baixo. Você está entendendo a gravidade da situação? Um outro ponto aqui é o grau de concentração dos tokens FTT. Cerca de 93% dos tokens são detidos por apenas 10 carteiras. Pouquíssimas carteiras, entre 180 a 200, transacionam ativamente os tokens FTT, com uma exceção muito esquisita no dia 5 de agosto, quando de repente 10 mil endereços passaram a se tornar bem rapidamente ativos e logo depois deixaram novamente de ser, que é algo bem esquisito. E aqui a gente vê a diferença de comportamento no token da FTT e um token normal, como o token da Link, por exemplo. Então a gente vê que o volume de negociação de FTT, o token da FTX, ele demonstra claramente a falta de popularidade desse token. No último mês, o volume de negociação ficou entre 6 milhões e 42 milhões, o que equivale a apenas 0,1, entre 0,1 e 0,8 do total de participações em FTT no balanço da Alameda. Veja, em tese, no papel, a gente está falando de um fundo multibilionário, mas na prática isso tudo tem apenas um valor nominal e não tem liquidez nenhuma, já que a demanda por esse token é muito menor do que aquilo que tem no balanço. Caso eles quisessem vender, eles necessariamente empurrariam o preço do token lá para baixo. Por isso, é uma situação bastante crítica. E aqui ele também fala de outros tokens que compõem o balanço da Alameda, também são projetos de interesse pessoal do SBF, sendo que na prática são projetos fracassados, como por exemplo o Maps, que tem uma capitalização de mercado totalmente diluída de 1,4 bilhão de dólares. No entanto, é um projeto que praticamente não tem engajamento nas redes sociais e tem um volume diário pífio se comparado ao market cap, principalmente o market cap totalmente diluído. O volume diário no último mês variou de 3 mil dólares a 350 mil dólares. Isso é muito pouco se a gente for levar em consideração o market cap totalmente diluído de 1,4 bilhões de dólares ou até mesmo a capitalização de mercado atual, que é de cerca de 7 milhões de dólares. E por conta desse estado de coisas, o autor do artigo, ele considera que a Alameda Research ela está num estado praticamente idêntico ao da Celsius Network, ou seja, de insolvência e beirando a falência. E na minha visão, como eu expliquei nesse vídeo aqui, o modelo de negócios de protocolos de lending centralizados, ele é um modelo de negócios insustentável. No curto prazo, muitas vezes o hype ele dita o preço de um ativo. Porém, no longo prazo, o que dita o preço é o valor real que aquele ativo gera. Então, nesse caso, na briga do CISEI com o SBF, eu particularmente fico do lado do CISEI, até porque eu já venho acompanhando essa situação e não é de agora. Antes desses tweets serem publicados, eu já tinha alertado os membros da comunidade investidor cripto dessa situação. Nesse artigo, ele faz referência para uma série de outros artigos, uma série de outras informações que dão sustentação para o que ele está levantando aqui. Eu li cada um deles e tudo isso corrobora uma visão que eu já vinha formando. No início, eu cheguei a pensar que essas aquisições feitas pelo SBF, ela pudesse ajudar a FTX a ganhar atração, mas para que isso ocorresse, toda essa base de clientes que ele trouxe, como por exemplo os clientes da BlockFi, ela deveria ser conectada com produtos que gerassem utilidade real, que gerassem demanda real. Mas até onde a gente sabe, isso não aconteceu. Com essa liquidação de tokens por parte da Binance, a gente vai ter uma pressão para baixo no preço do FTT. Para que eles procurem manter o preço em equilíbrio, eles vão precisar absorver esse despejo de tokens, e isso, em última instância, acaba aumentando ainda mais o rombo financeiro no balanço patrimonial da Alameda Research. Todos os links mencionados aqui nesse vídeo vão ser disponibilizados no meu canal do Telegram, e para que você acesse gratuitamente o meu canal,
o link para ele vai estar aqui na descrição. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.